toda a igreja Casa de Adoração reunido aqui em Juazeiro, que benção. A recepção do pastor Fábio, de Rafael, é maravilhosa. Deus abençoe. Irmãos, tudo que nós estamos aqui desfrutando, pastor Fábio, Rafael, o missionário Rafael, eles têm sido assim dia e noite, pessoas que têm nos ajudado, nos apoiado. E ontem estávamos preocupados com algumas coisas que ainda estavam acontecendo, que precisava ajustar. E aí o pastor Gustavo disse assim: Neto, eu esqueci, você vai ministrar amanhã de manhã. Eu disse, amanhã de manhã? Ele disse, meu Deus. E fomos dormir 2 horas da manhã, e quando eu chego em casa, deixo o carro com o Rafael e deixo o meu óculos com ele. Eu disse, pronto, agora fui tentar ler a Bíblia e não conseguia ler. Eu disse, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Então não seria uma palavra que eu pudesse discorrer pelaquilo que nós estudamos ou pelaquilo que nós estamos, dia a dia observando, mas aquilo que Deus quer falar nos nossos corações. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai falar no meu coração e vai falar no seu coração, porque estamos aqui na dependência dEle, amém? E como o tema é maturidade, e não seria nada maduro se eu viesse aqui depender de mim mesmo. Então, abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 11, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo cheguei a ser homem, e acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. O apóstolo Paulo, irmãos, ele discorre sobre a questão dele não mais ser menino, não pensava como menino, ele não raciocinava como menino. E à noite, eu pensando nesse texto, eu comecei a ler, do versículo 1 até chegar ao versículo 15. E percebi uma coisa interessante, porque quando estamos lendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, aí começa a falar, se eu não tiver amor, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, se eu não tiver amor, ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu leve o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor. Então a gente olha para esse texto, e a gente vislumbra algumas coisas aqui interessantes, porque por mais que você tenha dons, e de dons de profecia, de cura, por mais que você tenha habilidades que Deus tenha capacitado, tenha lhe dado, por mais que você tenha o dom de profetizar, o apóstolo Paulo, ele disse, se não tiver amor, nada disso adiantaria. Então quando ele vai chegando ao versículo de número 11, ele diz, que quando eu era menino, eu falava, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas agora eu não sou mais menino. Então ele disse, eu deixei as coisas de menino. Eu deixei as coisas de menino. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo aqui está falando sobre algo, não daquilo que a gente faz. A gente não faz, o problema não é o fazer, o problema não é você ter o dom para fazer alguma coisa. O problema é o que nós carregamos dentro de nós, da parte de Deus, que nos leva a fazer. O problema aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo está dizendo que há uma essência dentro de nós que nos leva a fazer as coisas extraordinárias da parte de Deus, e não os dons para que os homens possam ser satisfeitos com alguma coisa. O apóstolo Paulo está querendo nos levar ao entendimento de que o dom que eu e você temos de pregar, o dom que temos de evangelizar, os dons ministeriais, os dons espirituais, tudo isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida, para o exercício do ministério. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é nos levar a um amadurecimento, a olhar mais profundo o texto bíblico e perceber que os dons são importantes, mas o que é essencial nas nossas vidas é que sem o amor nada disso adiantaria. Então é necessário o amor que suporta o irmão, o amor que, sabe, que não está preocupado com as situações,
porque as situações elas podem ser resolvidas pelo Deus que a gente serve, não andando ansiosos. Então o apóstolo Paulo está querendo nos levar a esse entendimento. Por isso, que quando ele está dizendo que pensava como menino, que raciocinava como menino, agora ele não diz que vai necessitar daquilo que ele pensa a respeito de Deus ou a respeito do outro, nem da forma que ele raciocina isso, ele assimila isso. Ele está falando de algo muito mais profundo, ele está falando de algo que está enraizado dentro de nós e que nos leva a ter experiências extraordinárias do nosso Deus. Experiências, irmãos, com Deus, não pelaquilo que a gente fez ou pelaquilo que a gente faz, mas pelaquilo que está dentro de nós da parte de Deus. Uma experiência que nos leva, irmãos, a amar uma pessoa que nos maltrata, uma experiência que nos leva a olhar para um inimigo, olhar para alguém que nos calunia, e a gente não só orar por ela, mas estarmos ali cuidando delas. Nós estamos em uma geração que conhece muito de Bíblia. Nós temos uma geração que temos acesso muito à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo somos uma geração que o próprio Jesus disse que seria uma geração de pessoas que não discernem os homens de Deus, uma geração que não está discernindo o outro. Ele disse: João veio e disseram que tinha um demônio, o homem no qual Jesus disse que na terra não teria homem igual, nascido de uma mulher. E Jesus disse: eu vim a essa terra, a essa geração, e disseram que eu sou comilão, eu sou beberrão. Então quem estava julgando Jesus acerca de ser comilão, de beberrão, de comer com pecadores, nada mais nada menos era do que aqueles que detinham a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Não entenderam quem era Jesus. E estamos vivendo essa geração que não discerne o irmão, que não discerne o outro, que não discerne os homens de Deus, os filhos de Deus. Estamos vivendo essa geração e nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu não quero falar aqui a respeito de porque você é maduro, de como se, sabe, irmãos, tamanho do seu amadurecimento, da sua experiência. Eu quero falar como a gente pode alcançar essa maturidade. Eu quero falar, irmãos, a mim e a você, porque você e eu estamos carregados de dons e habilidades. Mas eu quero falar de algo mais profundo para mim e para você. Porque o que tem faltado é justamente isso. Sabe, compreender quem está do teu lado. Quem é essa pessoa que está aí do seu lado? Quem é esse irmão? No qual muitas vezes a gente não fala mal, muitas vezes a gente não compreende. Então, irmãos, eu quero caminhar com você, porque a gente entende que não é a experiência. A experiência que eu e você temos com Deus é que vai determinar esse amadurecimento nas nossas vidas. Eu quero mostrar isso a você, na prática, em 1 Samuel capítulo 17. Todos acharam, irmãos? Primeiro Samuel capítulo 17, versículo de número 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse homem, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é um menino, e ele, um homem experiente de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai,
e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim faria o teu servo, o leão, feria o teu servo, me perdoe, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Irmãos, olhando esse texto e olhando tudo que está aqui expressando sobre a vida de Davi, nós podemos aqui observar algo aqui interessante, e muito interessante, porque o rei diz que Davi era um menino, e que não podia lutar contra aquele filisteu, porque esse filisteu, ele era um homem, além das características que nós já sabemos, que ele era alto, que ele era forte, aqui, todos aqui contemplavam uma situação de que ele desde criança, desde menino, era um cara experiente na guerra. Ele era um cara experiente. E aí, irmãos, todos ficam ali abismados com as respostas que Davi estava dando. Ele disse: olha, eu estava no pasto cuidando, e tinha as ovelhas, vinha o leão, vinha o urso, e eu os arrebatava da mão, matava, porque o Senhor era comigo. Porque o Senhor era comigo. Então, ele vai concluindo dizendo: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará também das mãos desse filisteu. Então nós, irmãos, nessa geração, nós precisamos tomar cuidado, como nós, aquela geração, aquela raça eleita, aquele sacerdócio real, aquelas pessoas na qual Deus, Ele colocou na minha vida uma responsabilidade de sermos aqueles que revelariam as virtudes dEle. Nós revelaríamos as virtudes de Deus na terra. Nós deveríamos fazer uma reflexão da nossa vida, do nosso comportamento enquanto filho de Deus, enquanto aquilo que carregamos dentro de nós, que é o amor de Deus, é aquilo que Deus é dentro de nós, e que não podemos viver pelos dons, mas pelo amor que Ele colocou, foi derramado dentro de nós. Agora a gente olha um homem, um menino que para o mundo era um menino, e o gigante era experiente. Mas, irmãos, para Deus não há isso, porque não é pelo tempo, pela idade, não é pela experiência de vida que a pessoa tem no mundo que vai determinar a maturidade desse homem, mas é o quanto ele tem de experiência com Deus, é o quanto ele experiência que ele tem vivenciando a vida de Deus dentro dele. Agora esse Davi, ele não olha para o tamanho do gigante, ele não olha para as circunstâncias, ele não foi contaminado pelo medo de todos, porque todos estavam olhando a dificuldade. Esse homem é experiente desde pequeno, mas Davi dizia: não, ele pode ser experiente no mundo, mas eu tenho uma experiência que é sobremaneira excelente, que é uma experiência com Deus. Está faltando nessa geração, são pessoas que falem menos, mas que vivam mais essa experiência. Estamos carentes de homens e mulheres que têm essa experiência com Deus, para olharmos, irmãos, e dizer a essas pessoas: eu quero estar perto de Ti. Estamos vivendo uma geração que fica perto de pessoas até que falam bonito, mas que não tem nenhuma experiência viva com Deus. Uma experiência onde, por estar junto, a gente recebe daquilo que o outro tem. Porque quando nós
A gente ainda não entende, o mundo faz cada ditado interessante, o mundo diz que aquele que anda com os porcos, a lama se suja. A gente não entende que andando com um homem santo, da mesma santidade, a gente também se limpa, também nos edificamos. Olhamos para Davi, o menino, e como ele era um menino, e hoje nós diríamos a mesma coisa. Mas Deus não diria isso. Deus olharia para mim e para você, olhava para Davi e disse: é esse que eu quero usar. É esse. A experiência que Davi buscava, um relacionamento que Davi buscava com esse Deus. Sabe, nós precisamos, no nosso ministério, na nossa vida, ter essa experiência. Uma experiência, irmãos, com Deus que é tão extraordinária, que nos leve a confiar nele, diante de toda negativa, de todos negando aquilo que aquela situação está revelando. Sabe, todos estão dizendo não vai, não vai, não vai, mas Deus está dizendo acredite que vai dar certo. Essa geração, irmãos, essa geração que eu olho aqui para Davi, aonde a gente observa que o rei Saul, homem também experimentado, já tinha enfrentado várias guerras, ele conhecia toda a situação e ele sabia, todo o povo de Israel era conhecedor de que o nosso Deus, ele faz, porque fez, e ele sabia o que Deus tinha feito no deserto. Nós, nessa caminhada cristã, nessa caminhada, nesse andamento, a maturidade não vai fazer em você vacilar no tempo, não vai fazer em você parar, porque, irmão, está demorando demais, as coisas não estão acontecendo. A maturidade veio porque você tem experiência com Deus, e ainda que tarde, Ele vai fazer as coisas acontecer, não segundo a minha e a sua vontade, mas segundo a vontade dEle. Então não é o tempo que você tem no Evangelho, não é o tempo que eu e você temos, porque ainda assim, como menino, eu posso ser forte, eu posso ser um cara bem casado, eu posso ser tudo, mas as minhas atitudes continuar sendo de menino. Espiritualmente também é a mesma coisa. Você pode estar há centos anos na igreja, mas ainda não ter tido uma experiência. O apóstolo Paulo disse: olha, eu pensava assim, eu raciocinava assim, mas ele está dizendo tudo isso, eu jogo de lado para que eu possa ter experiência. Experiências com Deus. Uma geração que não tem experiência, fala até em línguas. Mas uma geração que tem até, ora, e às vezes as pessoas são curadas, mas se não tiver o amor, para que adiantou isso? Então nós precisamos, irmãos, entender hoje que o tempo que eu e você temos de estar aqui é de buscar uma experiência profunda com Deus. Uma experiência, irmãos, extraordinária, aonde você veja Deus naquilo, Deus ali conduzindo, Deus fazendo, e não a nossa capacidade. Nós precisamos deixar Deus agir, e foi isso que Davi entendeu, foi isso que Paulo entendeu, que Paulo, irmãos, ele teve um encontro, e a partir daquele encontro, não foi uma coisa, irmãos, simples. Se eu e você tivemos um encontro com Deus de fato, a nossa vida tem que ser mudada literalmente, a nossa vida tem que ser mudada de forma drástica, irmãos. Por quê? Porque dentro de nós não entrou algo qualquer, dentro de nós entrou o amor de Deus, algo que o mundo não pode receber, algo que o mundo não pode ter, mas está dentro de nós. E a criação lá fora espera essa manifestação de alguém que revele Deus. Mas como eu vou revelar se eu não tenho experiências? Eu até falo bonito a respeito de Deus, mas eu não tenho experiências com Ele. Não é uma experiência simples, é uma experiência que foge da minha e da sua capacidade, é uma experiência que está acima da nossa limitação. E isso o campo nos ensina.
Só o campo nos ensina. Quando você não vê nada acontecer, quando você não vê as coisas acontecendo, nem surgindo, e você só pode fazer uma coisa: colocar o joelho no chão, ficar a sós com Deus e dizer: Senhor, agora é contigo. Só essa experiência. Agora é contigo, Senhor. Porque aqui já acabou as forças. E aí eu lembro de um homem que viveu isso. Ele se encontra com Deus, uma vida de enganação, uma vida de erros, de engano, mas um dia ele teve um encontro com Deus. E em Gênesis 32, a gente conhece esse homem porque a gente prega a respeito dele. O problema é que a gente muito prega a respeito dele, mas a gente não pega as lições que ele traz para nossas vidas, para buscar viver essas mesmas experiências. Abre Gênesis 32, porque a gente prega muito bem e bonito a respeito desse texto. Gênesis 32, a partir do versículo 27. Mas a gente está, porque todos conhecem a Bíblia, todos conhecem os textos, né? E disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. Então disse: não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas por meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quando Paulo ele estava escrevendo a carta de capítulo 13 de Coríntios, ele disse que o que importava não era ver o em parte, mas era ver o inteiro, conhecê-lo assim como ele me conhece, face a face. O apóstolo Paulo teve essa experiência de contemplar a face de Deus pelas experiências que ele teve com Deus. Davi, ele vivenciou isso. Davi, ele olhava para Deus e dizia: o Senhor é o meu pastor, sabe, o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que me guia, é o Senhor que cuida de mim. Então Davi também entendeu isso e contemplava a face de Deus. Agora a gente encontra um homem também aqui, que a sua vida, mesmo depois de convertido, ele ainda se deparava com situações de enganação na vida dele. Porque quando a gente vai ler esse texto, irmãos, a gente percebe que por 3 vezes Jacó, antes de ficar ali no ribeiro, só a sós com Deus, ele tenta enganar o irmão com presentes. E por 3 vezes ele envia uma comitiva para levar presentes para seu irmão, para ver se que através daquele presente ele poderia, sabe, atrair o coração do irmão para ele. Jacó mesmo, um homem de Deus, convertido, no qual Deus disse: olha Jacó, volte à tua terra, a terra do teu pai, porque lá eu vou te abençoar. Esse homem ainda chegou no ribeiro a sós, ele passa a família, ele passa todos os filhos, ele passa as esposas, e ele fica a sós com Deus, depois de ter tentado por 3 vezes comprar o irmão com presente. Foi a primeira comitiva, e aí a primeira passaram, voltaram e disseram que ele vem com mais 400 homens até o encontro. E cada vez mais ele temia, e mandava um grupo, e mandava outro grupo. Mas quando ele tem um encontro de fato real, verdadeiro com Deus, quando esse encontro de fato acontece, não aconteceu, irmão, porque você, sabe, você foi até Deus e tal. Não, irmãos, aqui Jacó é confrontado com o que ele era, com o que Deus queria que ele fosse.
Jacó estava vivendo quem ele era, mas Deus estava querendo que ele fosse algo totalmente diferente, 360 graus daquilo que ele era. Então, por mais que Jacó tivesse na capacidade de ser um homem de Deus, ele ainda não estava do jeito que Deus queria. E muitas vezes nós estamos do mesmo jeito. Estamos na presença de Deus, mas ainda não estamos do jeito que Deus quer que estejamos. Ainda não estamos do jeito que Deus nos chamou para ser. E é aí que muda a história de Jacó. Porque depois de Deus ter dito a ele: você Israel, você não é mais Jacó, aquela experiência a sós que Jacó teve com Deus, levou a Jacó, presta atenção, vai lá no capítulo 33 de Gênesis, viaja comigo no versículo 1. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e os seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros ainda. E ele mesmo passou adiante, presta atenção a partir daí, e ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Jacó agora vivia uma experiência extraordinária, sabe por quê, irmãos? Ele foi confrontado com quem ele era, com aquilo que Deus queria que ele fosse. E quando ele entendeu quem agora ele era, ele pode deixar todo mundo atrás, porque ele vai na frente enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades. Ele não está agora esperando que uma serva morra no lugar dele. Ele não está esperando que Leia, que ele não gostava, morresse no lugar de Raquel. Não, ele agora vai na frente, porque ele se coloca como aquele que vai morrer por todos. E quando ele chega lá na frente, Deus muda toda aquela história. Eu e você, irmãos, só vamos ter a nossa história mudada de fato quando nós formos confrontados com aquilo que nós somos e com aquilo que Deus quer que sejamos, para Ele nos usar, pela vontade dEle. E para fazer a nossa vontade, a gente faz tudo para que ela aconteça e não espera que Deus dê a resposta certa. E não vai a Ele. Não temos experiências extraordinárias com esse Deus, para que Ele possa nos falar de fato. E aliás, Ele não quer falar, Ele quer fazer. Ele não quer falar, Ele quer fazer. Porque em nenhum desses precisou falar alguma coisa, porque Davi, quando ele ia enfrentar o rei, ele disse: olha, Ele me tirou, Ele me ajudou, Ele fez por mim quando eu estava com os leões e os ursos. E assim Deus fará com esse gigante. Então a questão não é quando eu faço, mas é quando Deus faz, e eu entendo o que Ele vai fazer. Eu entendo o que Ele vai fazer, eu compreendo. Por isso Paulo disse: não é pelo que eu penso, e não é pelo que eu raciocino, mas pela experiência que eu tenho com esse Deus, que leva Ele a fazer coisas extraordinárias, para me manter em pé, fazendo a vontade dEle. Por isso, Ele disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, para fazer a minha vontade. Homens maduros se prostram de forma diferente. Na vida dele, Deus faz. Está faltando isso. Uma geração que Deus não tem feito, não é porque Deus não é Deus, mas é porque nós ainda não estamos na posição que Ele nos chamou para estar. Quando a gente olha esse texto, a gente se encanta,
Porque aqui Jacó já não estava mais na capacidade dele de levar presente ou de fazer alguma coisa. Ainda que ele se prostrasse diante do irmão 7 vezes, mas ele se prostrou para reconhecer quem ele era e quem o irmão era na vida dele. Porque o tempo todo da vida de Jacó, desde quando nasce, era querendo ser maior e melhor que seu irmão. Agora, ele faz diferente. Agora Deus coloca ele em uma condição, mas é ele que se prostra. E ele se prostra 7 vezes diante do seu irmão. Ele se prostra 7 vezes diante do seu irmão. Irmãos, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos estar dentro da igreja, querendo ser maior que o nosso irmão, querendo ser melhor que o nosso irmão, querendo fazer tudo para que estejamos, aparecendo, querendo até comprar, de alguma forma, para estar em algum lugar em Deus, aonde Deus quer falar para mim e para você. Não é quando você se levanta, mas é quando você se prostra. É quando nós estamos nos prostrando. E aqui, irmãos, quem vai determinar o tempo de se prostrar não é eu e você. É quando o irmão vem e te beija. É quando vem o irmão e te abraça. É quando vem o irmão e reconhece quem é Deus na minha e na sua vida. Porque enquanto Jacó estava se prostrando, veio o irmão dele, abraçou e o beijou. E ele disse: quem é isso aqui que está com vocês? Ele disse: é o que Deus me deu por graciosidade e generosidade. Ele reconhece quem é Deus na vida dele. Estamos diante de uma geração que, além de não discernir quem é o outro, não sabe quem é. Não sabe quem é. Porque se soubesse, não fazia do seu jeito, mas fazia do jeito de Deus. Amém, irmãos? É só uma reflexão da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Eu queria que ficasse de pé e a gente pudesse orar em cima dessa verdade. A maturidade de Deus na minha e na sua vida não começa primeiro pelos dons que você tem, mas pelo amor de Deus que foi derramado no meio do seu coração, que nos leva a amar aquele que não merece, que nos leva a suportar pessoas que são difíceis, mas que ainda assim a gente está ali fazendo porque somos de Deus. A maturidade cristã, a maturidade que eu e você temos diante de Deus, não é pela capacidade daquilo que você prega ou fala para alguém ou aconselha, mas é pela experiência que eu e você temos com o nosso Deus. Uma experiência que não é mais agora nós fazendo, mas é Deus fazendo através de nós. Deus fazendo. É Deus fazendo, é Deus fazendo. A maturidade cristã, ela chega na minha e na sua vida. Não quando você alcança uma posição, porque você é bonito, porque você é forte, porque você é querido, porque você é um cara que tem, influência. Maturidade chega porque você teve uma experiência tão grande com Deus, que agora você não é aquilo que você projetou ser, mas você é aquilo que Deus projetou para a sua vida, pelo chamado que Ele tem para você e para mim. Não é mais quando todos estão olhando para a sua experiência, mas é quando Deus está olhando para você, entregando a Ele que você não pode, mas que tudo Ele pode fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Recebe, irmãos, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, que quer nos levar a um outro nível. Não no seu nível nem do seu irmão, mas é no nível dele. O nível aonde você se prostra para que Ele cresça em você, aonde Ele levanta o seu nome, aonde Ele muda o seu nome, aonde Ele muda a minha e a sua história. Então, sucesso que você alcançou, não foi você que construiu, foi Deus que fez, foi Deus que construiu, porque foi Ele que edificou. Amém, irmãos? Pastor Gustavo, se você não está alinhado, se você ainda está alinhado com o seu projeto de vida, se você ainda está nessa condição de não permitir
ter experiências extraordinárias com Deus. Se você ainda não está nessa condição, irmãos, eu não estou falando porque eu tenho, eu estou falando porque eu estou aqui em cima. Entendeu, não? É pela oportunidade que me foi me dada de estar aqui. Acho que vocês não entenderam nada, mas vão entender. É porque eu quero estar aqui embaixo com vocês. Nós não estamos aqui em cima porque somos melhores. E longe disso na vida de cada uma das pessoas que subirem, longe de mim, daqueles que querem um dia subir para falar. Pensar alguma coisa contrária que não seja para diminuir quando chegar aqui. Tem experiências profundas com o Espírito Santo de Deus. Experiências que quando você se prostrar, você possa dizer: o Senhor é realmente o meu pastor. E eu sei que nada. Ou seja, tudo eu posso suportar. Eu sei que tudo eu posso passar. Mas o Senhor controla a minha vida. O Senhor dá direção a ela. Você não se prostra porque você espera que Deus faça o que você quer fazer. Não, porque até na hora de você orar tem que ser de acordo com a vontade dele, não com a sua vontade. Então você se prostra para reconhecer quem é Ele na sua vida. E é dessa forma que Deus quer que a gente aprenda hoje e saia daqui durante esses dias com a maturidade necessária. Não para estar revelando ao irmão quem somos, mas para dar a Deus a resposta que Ele espera de mim e de você. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Eu preciso, irmãos, no meu ministério, na minha vida, na minha família, eu preciso de ter experiências com Deus, para que eu possa ter uma palavra para dar à minha vida, à minha família e àquelas pessoas a qual Deus tem confiado. Eu preciso ter uma palavra de Deus para todas essas pessoas. E se eu não tiver, eu vou ser cobrado de Deus e por Deus, não é pelos homens. Os homens não estão reconhecendo, a geração não estão reconhecendo os filhos de Deus. Então espere do Senhor, porque é Ele que vai fazer. Eu não preciso, você e eu não precisamos fazer holofote daquilo que a gente faz, ou daquilo que... Não, você e eu não precisamos, porque o próprio Deus vai fazer isso por mim, e vai fazer isso por você, porque Deus escreveu a história de homens excelentes, não porque eles escreveram, mas porque pessoas escreveram a respeito deles. Então não queira você escrever a sua história para que os outros saibam. Deixa Deus escrever ela, irmãos. E sejamos cartas do Senhor na vida daquelas pessoas que estão carentes e precisando de Deus. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, porque o Senhor ama esse povo que está aqui, Senhor. O Senhor não fala porque eu sei, não. O Senhor fala porque as pessoas precisam. E todos que subirem aqui vão falar a respeito daquilo que o Senhor quer falar, pela tua misericórdia e bondade com o teu povo, com a tua igreja que está aqui. Por isso eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui. Mas eu também quero agradecer pela oportunidade da tua palavra passar por mim, para que eu possa chegar até meus irmãos. Eu quero te agradecer porque cada uma das pessoas que estão aqui não vieram aqui para brincar, vieram aqui para ser filhos maduros. Pai, vieram aqui para enfrentar dificuldades e dando graças a Deus e não murmurar. Porque estão aqui porque sabem que lá fora vão enfrentar situações difíceis. E se lá fora situações difíceis, se eu não consigo suportar o irmão, a quem comigo vai ceiar no céu com o Senhor, como pode eu então suportar as pessoas lá fora? Senhor, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. E sempre a minha vida para reconhecer, Senhor, aqueles que o Senhor colocou sobre a minha vida. Por isso eu quero abençoar a vida do meu pastor Nailton, meu pastor Vonei, te pedindo que o Senhor continue, ó Deus, derramando do teu Espírito grandemente na vida deles, e que através da vida dele eu possa alcançar algo no Senhor. Por isso abençoa neles, abençoa-se, abençoa grandemente os teus filhos, Pai Santo, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Obrigado, querido.
humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Levante as suas mãos, se lance diante dele, se entregue como sacrifício vivo, santo diante dele. Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declara a minha fonte, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha herança é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Espírito Santo pergunta ao seu coração: quais são os leões, os ursos que têm se levantado? Muitas vezes a gente está querendo derrubar Golias, mas os ursos, os leões que nos aparecem, nós negligenciamos. Nós vivemos um tempo, o pastor Neto falou, muito profundo, e vivemos um tempo onde há muita letra e pouco poder. Esses dias eu creio que Deus quer derramar poder sobre nós. Não somente pessoas cheias de informações, não somente pessoas cheias de palavras, mas pessoas que sairão daqui com um entendimento diferente, para manifestar poder aonde estiver, para ter experiências, não somente com letra, mas experiências com aquele que é eterno, experiências com aquele que começou tudo e com aquele que terminou tudo. Deixa o Espírito Santo marcar você nesses dias, amém? Aleluia. Queria dar 10 minutinhos, 5 minutinhos para você ir no banheiro, você beber uma água e nós voltaremos aqui, amém? 10 minutinhos, rapidinho. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja